e tava pegando fogo em algum lugar lá. Eu sou a pessoa que não vejo e não sei de lançamento de livro nenhum. Piores livros de 2022. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. 'Cause I love you, baby. Olá, gente. Mais um vídeo começando por aqui, diretamente do nosso escritório. E comecei já o vídeo mais cedo, vocês acompanharam aí um pouquinho, fomos tomar café fora. Fomos dar uma voltinha lá na praia, mas tava muito vento. Gente, tá um vento aqui desde ontem que, assim, não dá pra acreditar. Caiu até umas árvores. E tava muito, muito vento. Deu até dor de ouvido. Aí a gente voltou pra casa. Fomos lá no Chino, que a gente precisava ir. Tomamos café antes. E eu até filmei um pedacinho aí que começou a chegar bombeiro, aqui perto do café onde a gente tava. E tava pegando fogo em algum lugar lá. E aí chegou, acho que 3 ou 4 carros de bombeiro, a polícia e tudo mais. Falei, nossa, até paramos ali pra ver, porque isso não é normal, né? E enfim, mas tava tudo certo. Acho que alguma coisa começou a queimar ou fazer alguma coisa, e aí aqui eles vêm assim de monte, o que é o correto, né? Enfim, tô aqui editando um vídeo. A minha ideia para hoje era fazer uma maratona e editar 6 vídeos, porque isso, eu tenho vários vídeos pra editar e eu preciso dar uma agilizada, eu quero dar uma agilizada, mas eu não sei se vai rolar isso. Não, na verdade eu tenho certeza, isso não vai rolar hoje. Mas eu quero ver se eu edito pelo menos 3 hoje. Será que é muito querer demais? Porque agora já são 5 horas da tarde e, enfim, parece que meu dia escorreu pelos meus dedos hoje. Tenho alguns planos hoje e a ideia desse vídeo, eu vi uma tag literária no YouTube, no canal da Duda Menezes, e eu achei muito legal. Eu acho que ela pegou de alguma outra pessoa, mas eu vi no canal dela. Quero falar com vocês, são 11 perguntinhas e eu quero responder, mas primeiro eu vou editar o meu vídeo aqui, finalizar esse primeiro vídeo que eu tenho que editar de hoje, e aí eu volto pra falar com vocês. Quero começar também a montar um quebra-cabeça novo hoje. E jogar um pouco do meu joguinho novo, que pra quem não viu, o Igor me deu um jogo novo e a gente tá jogando. E fazer isso, e tinha mais alguma coisa que eu queria fazer. Também quero vir contar pra vocês os meus top 3 do ano passado de livros. E é isso, vamos ver se eu consigo fazer tudo isso nesse vídeo e se ele não vai ficar enorme. Mas deixa eu começar finalizando a edição do vídeo que eu tô trabalhando aqui agora e depois eu volto. Pronto, terminei o meu vídeo, a edição do meu vídeo, e vamos à tag literária. Tô até com as perguntinhas aqui. E a primeira pergunta é: quantos livros pretende ler? Teve anos que eu me esforcei muito para bater uma meta e colocava metas de leitura de quantos livros, e não que eu deixe de fazer isso agora. Eu continuo fazendo isso, colocando algumas metas, porque eu sempre participo todo ano é como um desafio do Goodreads, e eu coloco uma quantidade de livros lá e, enfim, não fico bitolada nisso, e no fim das contas eu acabo lendo a quantidade. Esse ano não foi diferente. Eu coloquei a quantidade de 55 livros, que seriam mais ou menos um livro por semana. É uma média de livros que eu tô confortável em ler. Eu não sei esse ano, porque eu venho sentindo que eu tô num ritmo muito mais lento de leitura. E eu venho focando em ler livros, assim, clássicos, sair da minha zona de conforto. Então, se eu ficar sempre lendo os livros que eu gosto de ler, assim, ler mais romance e tudo mais, eu leio muito mais. Só que eu quero me desafiar nesse ano, então
Vamos ver, no fim do ano eu venho contar. A segunda pergunta é: uma continuação que você quer ler? E eu tô até com ela aqui e eu já comecei a ler, que é a Corte de Asas e Ruínas, que é o terceiro livro da série Corte de Espinhos e Rosas. Na verdade, eu tô na metade do livro, só que eu tô com ele empacado faz um tempão, então esse ano eu quero não só finalizar esse, mas ler os outros dois. Eu acho que tem mais outros dois, e enfim, tô animada pra ler e finalizar essa sequência de livros. A terceira pergunta é: um autor que você quer ler pela primeira vez e qual livro? Esse daí eu não tenho livro físico, mas eu vou deixar a imagem dele aqui do lado, que é o Gabriel Garcia Marquez. Ele é colombiano e eu quero ler o 100 Anos de Solidão. Na verdade, eu tô focando mais em ler clássicos, então esse é um livro que eu quero ler e eu vou ler nos próximos meses. A quarta pergunta é: um autor que você gosta muito e pretende ler mais coisas dele e qual livro? Esse ano eu quero seguir lendo o Stephen King. Gosto muito da escrita dele. Não diria que ele é o meu autor favorito, não sei. Mas é um dos que eu mais gosto, porque eu gosto da forma que ele escreve. Ele escreve de uma forma muito fácil de ler, muito fluida. E tem histórias assim loucas, então eu pretendo ler mais dele. E o livro que eu quero ler dele este ano, e é outra coisa assim que vai ser um desafio esse ano, porque eu tenho vários calhamaços para ler, então vamos ver como vai ser. E o livro é It, a Coisa. Muita gente favoritou esse livro, muita gente que gosta do King fala que esse é o livro favorito deles, então vou ler pra ver. Eu não sou a pessoa que gosta de terror, eu não assisto terror, filme de terror, mas o King, nos livros dele, você pensa que é um livro de terror, mas não é um livro de terror. No máximo é um suspense, entende? De todos os livros que eu li dele até agora, não teve nenhum assim que eu tive medo, não senti medo nenhum. E eu não gosto de filme e coisas de terror, eu não leio e não assisto. Mas, enfim, vamos ver qual é que é do It, a Coisa, e vocês vão ficar sabendo. Olha a grossura do livro, ele é enorme. Essa edição eu comprei lá no brechó e tem 1.200 e pouquinhas páginas. Então, esse é um dos livros que eu quero ler esse ano. A quinta pergunta: o que você vai se desafiar a fazer diferente em 2023? E em 2023, como eu disse já o ano passado, eu quero me desafiar a ler diferentes tipos de livros, e não só diferentes tipos de livros, mas eu quero me desafiar em livros produzidos por diferentes nacionalidades, por diferentes autores, e não ficar só lendo livro americano e livro inglês, que é o que eu mais faço hoje em dia. Então eu quero ler pelo menos 12 livros de diferentes nacionalidades. E vamos ver, também no fim do ano eu venho contar pra vocês. A sexta pergunta é: um calhamaço que pretende ler? E, bom, já tenho o It, a Coisa aí, que já tá na lista, mas eu quero falar outro, porque eu vou ler também alguns calhamaços esse ano, eu pretendo ler alguns. E esse é o David Copperfield, do Charles Dickens. Vou deixar a fotinha aqui dele também. Esse é um outro livro que tá no planejamento de livros pra gente ler no clube do livro que eu tô, e eu acho que vai ser o único clube do livro que eu vou acompanhar esse ano, porque tem vários calhamaços, vários livros clássicos, e livros clássicos me tomam mais tempo, alguns deles. Então eu quero focar nisso esse ano. A sétima pergunta é: livros nacionais para ler? Tem alguns livros nacionais que eu quero ler esse ano, mas o que eu quero falar é um livro assim que é bem especial, porque é o livro que a minha amiga publicou o ano passado. Eu comecei a ler, mas a leitura tá parada, porque eu quero ler ele de uma forma assim bem degustativa. Então tô bem animada para ler o livro dela. Por conhecer ela, eu acho que ela assim
tem tanto a entregar na literatura, então tô super animada e super recomendo vocês também procurarem saber sobre o livro dela. Livros Café e Torta de Nozes, e é uma história de romance, então tem tudo pra dar certo. A 8ª pergunta é um livro que pretende reler. Um livro que eu pretendo reler é O Morro dos Ventos Uivantes, que foi um livro que eu não gostei. Vamos ver se eu mudo essa ideia aí, veremos. A 9ª pergunta é um livro hypado que você finalmente pretende ler. Pra quem não sabe, um livro hypado é um livro que, assim, todo mundo tá falando, todo mundo tá lendo, enfim, tá na moda. E esse livro é um livro que já, na verdade, foi hypado já faz um tempo e eu não li, só que agora vai sair a adaptação, então eu quero ler antes de assistir a adaptação. E é um livro que todo mundo falou muito bem dele, que é o Daisy Jones and the Six. Vamos ver, tô animada pra ver qual é que é desse livro e depois assistir a série. A 10ª pergunta é um livro clássico que você quer ler. Já citei alguns livros aí clássicos que eu quero ler esse ano, mas um outro livro clássico que eu quero ler é o Jane Eyre, Charlotte Brontë. E aí mais um livro das irmãs Brontë. Eu quero ler todos os livros delas, até porque o primeiro que eu li das irmãs, que foi O Morro dos Ventos Uivantes, eu não gostei, então espero que a outra irmã escreva melhor. E a última pergunta dessa tag literária é o lançamento que você tá mais ansiosa. Na verdade, gente, eu sou a pessoa que não vejo e não sei de lançamento de livro nenhum. Eu só fico sabendo dos livros depois que as pessoas começaram a ler. Enfim, eu não acompanho muito assim, que nem tem alguns autores que eu gosto, mas eu não fico acompanhando quando eles lançam um livro e nem nada disso. Até porque eu tenho tanto livro bom que eu quero ler, que se eu ficar focando nos livros que ainda vão lançar, eu tô perdida. Mas eu fiz uma pesquisinha aqui pra ver o que ia lançar em 2023. E uma das autoras que eu gosto dos livros, que é a Colleen Hoover, ela lançou um livro novo agora em fevereiro que chama Tudo Me Lembra de Ti. E talvez eu procure saber sobre esse livro. Mas, como eu disse, não sei, porque tem alguns outros livros dela antigos que eu tenho que ler ainda, então não sei, veremos. E, gente, essas foram as perguntinhas da tag. Eu achei muito divertida. Gostei de responder, gostei de analisar algumas coisas e ver algumas coisas que eu pretendo fazer na literatura, assim, no mundo dos livros esse ano. E me diz aí o que vocês vão ler, quantos livros vocês pretendem ler esse ano, se vocês pretendem se desafiar em ler coisas diferentes. Gosto muito, muito, muito de ver e saber sobre livros, então me conta aí o que você vai fazer esse ano. So true. When I was down and out, along came you. Though you might be a liar and a cheat too, I just can't quit you now 'cause I love you. Yes, I do. I can't let you go, baby. I can't let you go, baby. 'Cause I love you, I love you, I love you. No, no, no. Gente, fiquei de voltar para falar os meus top 3 de piores e melhores livros de 2022 e não tinha finalizado essa parte e vim aqui para contar para vocês quais foram eles. Começando, acho que pelos piores, foram o seguinte: o primeiro deles foi Artemis,
Eu vou deixar todos a fotinha deles aqui na tela para vocês. Artemis é de ficção científica e ele se passa assim, se eu não me engano, em Marte. Eu já falei em alguns outros vídeos que eu não sou a pessoa que gosta muito desses livros de ficção científica que se passam no espaço ou o que seja. E esse livro, ele não só não me chamou a atenção por esse motivo, mas como eu disse lá no vídeo, quando eu li esse livro, ele tem, eu acho que assim, ele foi muito mal escrito, não é uma leitura que prende, a história não te chama atenção, a escrita do autor, na minha opinião, não foi assim tão boa, mas enfim, esse foi o primeiro livro que tá nos meus top 3 piores de 2022. O segundo foi O Morro dos Ventos Uivantes, e eu falei várias vezes a respeito desse livro ano passado que eu não tinha gostado, e realmente eu sigo não gostando dele, eu sigo achando a história muito doentia. Eu acho que a gente já tem coisa ruim demais no mundo pra favoritar também uma história que é um relacionamento tóxico, e em nenhum momento eu consegui achar algo bom dentro daquela história. Então, ele tá aí nos meus top 3 piores de 2022. E o último livro desse top 3, que pra mim eu acho que foi o pior de todos, pior mesmo, livro que eu sinceramente nem quero ficar falando dele pra não dar ibope, mas eu precisava trazer ele aqui, que é O Bebê de Rosemary. E esse foi, acho que, o primeiro e o único livro de terror que eu li na minha vida. E eu só comecei a ler esse livro porque eu tava participando de um clube de leitura, e aí eu achei interessante ler livros assim que o pessoal indica, porque eu me surpreendi já várias vezes. E só que nesse livro foi um livro que, assim, péssimo em vários quesitos. Eu acho assim que não vale a pena você perder o seu tempo, que é precioso, para ler um livro desse. Que instiga a morte, que instiga a mexer com coisas malignas e, enfim. Não gostei, não recomendo. E esses foram os top piores livros de 2022. Tem até uma coisa pra falar deles. Mas agora falando dos melhores, os top 3 melhores livros de 2022, que essa é a melhor parte. O primeiro deles foi um livro assim que também foi com o clube literário, e é engraçado que os dois livros foram nesse mesmo clube, e como o último que eu falei foi o pior, esse foi muito bom também. Então, pra você ver que dentro de um clube você se expõe a livros que talvez você nunca escolheria pra ler, e às vezes você se surpreende muito, tanto pro bem, tanto pro mal. Mas esse livro que eu vou falar agora, que é o primeiro dos meus favoritos, Relatos de um Gato Viajante. Esse é um livro que talvez eu nunca pegaria pra ler. Eu achei muito divertida a história. O gato, ele é uma mescla de o gato narrando a história e o dono do gato. E eles vão fazer uma viagem por causa de um acontecimento que é importante na história, no decorrer do livro. E é muito divertido ver o gato se expressando, e o autor, ele escreve de uma forma tão bonita e tão boa que você consegue meio que enxergar o gato ali, parece que é um gato mesmo, sabe? O que a gente meio que acha que o gato é, esse personagem do gato. Então é uma história que eu acho que vale muito a pena. Eu me surpreendi assim, do começo ao fim, porque ela é uma história divertida, ela fala de coisas importantes e tem um plot twist muito grande aí, muito bom. Eu ri, chorei, muito bom. O segundo livro que eu favoritei, tá nos meus top 3 de 2022, é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Esse foi um dos livros que eu gostei muito dele em 2022. Esse livro, ele é escrito com forma de cartas e eu acho muito fácil a leitura. Eu já tive algumas experiências com livros do C.S. Lewis, assim, que foi muito difícil eu conseguir engrenar bem na leitura, e esse livro é muito fácil, porque eles são capítulos curtos, escritos como cartas, então muito fácil de ler.
tem muito conteúdo, muita coisa assim que ele faz você pensar de uma forma diferente, ele te instiga a pensar em coisas que talvez você não tenha pensado antes e faz com que você enxergue certas situações de formas diferentes e não fique aí perdido, sabe? Então, gostei demais desse livro e eu acho que talvez seja meu favorito dele, eu acho. E o último livro desse top 3 dos melhores de 2022 foi Corte de Névoa e Fúria, que é da série Corte de Rosas e Espinhos. É o segundo livro do volume e eu já falei em outros vídeos que eu amei esse segundo livro dessa série e fazia muito tempo que eu não lia fantasia e eu assim, é um dos gêneros que eu mais gosto. Então, quando eu peguei essa série, eu li o primeiro, eu gostei, mas aí quando eu li o segundo, eu falei, ai meu Deus, era disso que eu tava precisando. Muito, muito, muito boa mesmo. Passa num mundo fantástico, um mundo de féricos e granféricos, um mundo mágico, e o livro ele tem um pouco de ação, de aventura, ele tem romance, ele tem um pouco de tudo que a gente gosta, então amei esse livro e por isso ele tá aqui no meu top 3. Esses foram os meus melhores e piores livros de 2022. Espero que vocês tenham gostado. Me diz se vocês já leram algum desses livros e se teve algum que chamou a atenção de vocês. Eu gosto muito de saber a opinião de outras pessoas a respeito do livro, porque, por exemplo, O Morro dos Ventos Uivantes, eu tenho uma amiga, a Brendinha, que ela leu e ela amou o livro, e eu gosto de entender por que a pessoa gostou, porque às vezes eu perdi alguma coisa no decorrer da história e é interessante, assim, esse debate e ver outras opiniões. Mas era isso. Outra coisa que eu queria falar, comecei a jogar um pouco de The Sims. Coloquei ele no videogame, mas eu também tô com ele no computador e eu ando bem animada pra jogar. Então, não sei se vocês gostam de The Sims, mas eu com quase 30 anos amo jogar The Sims. Eu não tenho jogado mais porque me falta tempo, mas eu quero encaixar assim, pelo menos uma vez na semana, passar um tempinho jogando. E ultimamente eu tenho visto algumas séries de pessoas jogando e eu achei muito interessante que uma delas o pessoal ajudou a pessoa a escolher o personagem. Esse personagem vai ser assim, assim, assado, as características. E aí começou a historinha e aí a pessoa solta um vídeo uma vez assim por semana ou talvez uma vez a cada 15 dias, que seja. Mas eu não sei se vocês gostam, eu tô bem afim de começar a jogar, então se vocês gostarem, eu posso gravar enquanto eu jogo pra vocês verem e a gente vai conversando e pra vocês acompanharem um pouco esse entretenimento também. Mas me deixem saber aí e nos vemos no próximo vídeo e tchau!